Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao 20º dia do nosso retiro quaresmal. E ontem nós falamos sobre a aliança de Deus, a aliança que Deus sela com a humanidade. E nesta aliança, Deus empenha a sua própria pessoa. Ele se entrega a si mesmo. Deus não faz uma aliança como uma espécie de barganha conosco de coisas. Deus, ele se oferece e espera também um oferecimento da nossa parte a Ele. Esta realidade da aliança que Deus selou com o povo de Israel no Antigo Testamento, ela também vai ser a base para nós entendermos todo o Novo Testamento e a própria missão da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a própria vida da Igreja. Esta aliança que Deus selou com o povo de Israel, que foi sempre sendo atualizada por Ele, ela foi atualizada de maneira plena, definitiva, completa, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas já no Antigo Testamento, Deus falava, Deus prometia esta nova aliança. E isso nós podemos ler em Jeremias, em que Deus ele fala de uma nova aliança que Ele concluirá com a humanidade. Nós podemos ler em Jeremias, capítulo 31, de 31 a 34. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com os seus pais, no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração. Serei seu Deus e Israel será o meu povo. Então, ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor, pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. É em Jesus Cristo que esta nova aliança se realiza. Esta aliança prometida, uma aliança selada no coração, uma aliança selada com amor, ela vai ser realizada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a própria aliança de Deus com a humanidade. Por isso que um dos títulos de Nossa Senhora é Arca da Aliança. É ela que nos traz o Cristo, a verdadeira aliança de Deus com os homens, aquele que abre para nós novamente o acesso ao Pai, o acesso ao céu. Jesus sela esta aliança com a humanidade. E esta aliança que Cristo sela com a humanidade é uma aliança selada no seu sangue. Ou seja, Cristo entrega a sua vida. Cristo se oferece por inteiro. Ele não se poupa, ele se dá por inteiro por amor. São João, quando ele vai iniciar a narrativa da paixão de Cristo, ele começa dizendo assim: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E tem uma tradução que diz: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Foi assim que Cristo nos amou. Foi assim que o Pai ofereceu para nós o seu Filho para selar esta aliança. Ele não o poupou. São Paulo ele vai expressar isso também dizendo: ele não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como também não nos daria todas as coisas junto com Cristo? Ao nos dar Cristo, Deus nos deu tudo. Esta aliança é completa e é comprovada na base desse amor que vai até o extremo. Um amor que é comparado a um amor esponsal. Dom Fulton Sheen, um servo de Deus, arcebispo norte-americano, ele dizia o seguinte: o que está acontecendo aos pés da cruz? Núpcias. Núpcias é o que está acontecendo.
Cristo, aos pés da cruz, ele está contraindo uma união nupcial com a humanidade, uma aliança de fidelidade, uma aliança de um esposo para com a sua esposa. É por isso que São Paulo, depois na carta aos Efésios, ele vai dizer, aconselhando a respeito do sacramento do matrimônio: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Cristo se entrega por inteiro. Cristo se entrega sem reservas. É um amor esponsal, é um amor nupcial, é um amor de fidelidade, um amor que não se poupa, um amor que não guarda reservas nenhuma de si mesmo. Foi isso que Cristo selou com a humanidade, esta aliança até o fim. E ao selar esta aliança conosco no seu sangue, Cristo, ele quis que nós soubéssemos o quanto que Deus nos ama e o quanto que Deus é capaz de fazer por nós. Cristo permitiu e ele se ofereceu, entregou livremente a sua vida na sua paixão e na sua morte dolorosa, porque ele queria demonstrar o quanto que Deus é capaz de nos amar. E esse amor deve ser reconhecido por nós de uma maneira pessoal. O amor de Deus por nós, ele não é apenas um amor genérico. Ele não é um amor simplesmente de uma forma difusa, mas ele é um amor pessoal. São Paulo, ele vai entender muito bem esta realidade quando na carta aos Gálatas ele expressa o seguinte: ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. O amor de Cristo é um amor pessoal. A entrega de Cristo na cruz é uma entrega pessoal. É por mim e é por você em particular. Por isso, a nossa resposta a esse amor, ela também precisa ser uma resposta pessoal. Na meditação passada, nós citamos o Catecismo, que nos fala que o ser humano é chamado a uma aliança com Deus, e esta resposta só Ele e mais ninguém pode oferecer a Deus. São Paulo expressa esse amor de Cristo pela humanidade, esse amor de aliança, com alguns versículos profundos na carta aos Romanos. No capítulo 5, versículos de 6 a 11, ele nos diz: com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Em rigor, a gente aceitaria morrer por um justo. Por um homem de bem, talvez se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Aqui nós vemos a expressão grandiosa do amor de Deus. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, e entregou apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias. Apesar de nós não merecermos, Deus quis selar uma aliança conosco. E diante desta aliança, diante desse amor tão grande, o que é que nós precisamos fazer? Diante desse amor, nós não podemos nos tornar insensíveis. Nós somos chamados a corresponder a esse amor. Nós somos chamados a amar a Deus de volta. Nós somos chamados a retribuir amor tão grande. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Nos diz o salmista. Que poderei retribuir ao Senhor Deus diante de uma entrega tão grande, diante de uma entrega tão profunda, diante de uma aliança que vai até o extremo. Nós também somos chamados a fazer o mesmo, a responder diante desse amor. São Paulo, num outro trecho das suas cartas, ele vai dizer que
O amor de Cristo é um amor que nos constrange. O amor de Cristo é um amor que nos constrange. Mas também, ao mesmo tempo, é um amor que, outra tradução diz, que nos impele. Nos constrange porque nós somos chamados a amá-lo. Nos impele a amá-lo e a corresponder a esse amor. Só que quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos deparamos com as nossas fraquezas. Nós nos deparamos com as nossas debilidades, com as nossas limitações de retribuir amor com amor. E é aqui que nós precisamos recorrer à graça de Deus, é aqui que nós precisamos recorrer ao Espírito Santo, para que Ele, que é o próprio amor, acenda o amor a Cristo em nossos corações. Pois São Paulo também nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nesse dia de meditação desta Quaresma, eu te convido a reconhecer o profundo amor com que você foi amado por Deus, o profundo amor com que nós fomos alcançados por Deus e resgatados nas nossas misérias, nas nossas fraquezas, e a procurarmos a retribuir amor com amor, sermos gratos. Somos fracos, é verdade, somos humanos, somos limitados, mas com a graça de Deus nós podemos amar. Precisamos ter essa sinceridade e esse desejo no nosso coração de querer retribuir a Ele amor com amor. Quero convidar você a, nesse dia, restabelecer a sua aliança de amor e fidelidade com Deus. E como meditação para esse dia, eu deixo o texto de Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. E como frase para meditação, esta: Ele me amou e se entregou por mim. Deus te abençoe.